Na hora que você dá esse passo para trás, dá uma respirada e deixa, entre aspas, o cérebro dar uma silenciada, ele não tá silenciado, na verdade, ele tá trabalhando a toda ali, só que de um jeito um pouco diferente. O que você faz é dar oportunidade para observar os processos internos um pouco melhor. Por exemplo, pensamentos automáticos. A gente tem pensamento automático o tempo todo, né? Tipo, às vezes você tá aqui me ouvindo e você tá, aí começou a lembrar de uma outra coisa, vê um negócio, aí você fala, opa, volta aqui. Ou então você tá fazendo uma pergunta, eu começo a lembrar de um outro negócio, eu, pera, volta aqui. Na vida real, a gente faz isso o tempo todo e é no piloto automático. Quando você dá esse passo atrás e a meditação, muitas vezes, a depender da tradição de meditação, ela te estimula a observar os processos internos, o que você tá fazendo é se colocar meio que como se fosse, fazendo uma metáfora aqui, como se fosse um fantasminha que tá observando no seu cérebro, né? Então você tá ali de cima observando, e aí na hora que vem os pensamentos automáticos, você percebe que ele tá sendo automático. Você percebe que não é você que tá conscientemente pensando. Inclusive é meio engraçado quando acontece. Né? Eu pratico também meditação há algum tempo, eu tô meio relaxado, mas pretendo voltar. Quando você tá no embalo nessa experiência, meditando muito e tal, isso fica mais forte. Você começa a perceber que muitas dessas coisas que normalmente você se deixava levar, interpretações da realidade, emoções, não é bem você que tá fazendo aquilo, é como se fosse o seu cérebro e não você, falando grosseiramente. É como se fosse um automatismo que você, se pudesse escolher, preferia não ter, sabe? Então você ficar muito nervoso por uma coisa que não precisava, sabe? Isso me ajudou muito a falar em público, por exemplo. Eu detestava, de verdade. Hoje eu lido muito de boa. E eu comecei a perceber, quando eu fui orador na turma, na graduação, na formatura, eu consegui dar essa despregada e eu vi que eu tava tremendo assim, minha mão tremendo e eu falando. Então era ao mesmo tempo eu falando, ao mesmo tempo eu observando de fora, falando, cara, por que você tá nervoso, né? São os mesmos caras aí que você tá cansado de encontrar, os seus amigos e tal. Pra que você tá nervoso? Então, esse senso crítico, isso te dá a oportunidade de questionar esses pensamentos e sentimentos. E como é tudo integrado, o seu cérebro, na verdade, é tudo integrado, o fato de você questionar, isso dá uma aliviada já, porque é como se você estivesse falando pro seu cérebro, calma, não precisa disso tudo. E como tá tudo conectado, uma hora ele pode responder. Sabe? Começar a dar uma aliviada nessas emoções e tal. É um jeito metafórico de explicar, mas a ideia é de que tá tudo integrado. E se tá tudo integrado, qualquer componente novo que você colocar ali no meio, ele tende a afetar o processo em algum nível, mesmo que só moderadamente. Então, se você se acostuma a respirar, por exemplo, como as meditações normalmente fazem, né? Respirar, observar os processos internos, tudo isso você tá colocando um tempero a mais ali no seu funcionamento cerebral e corporal que antes não tinha. Então, você já vai reduzir certas ondas cerebrais, você já vai reduzir batimento cardíaco, você já vai introduzir o pensamento crítico em cima daquelas emoções ali que estão exageradas, sem necessidade. Então tudo isso o seu cérebro tentando se regular, e o seu cérebro faz isso o tempo todo, ele tá considerando o que você tá pensando, o que você tá sentindo, a buzinada do carro ali. O seu cérebro o tempo todo ele tá tentando equilibrar um monte de pratos. Então na hora que você mexe nesses pratos, por exemplo, questionando alguma coisa, isso vai entrar na equação. O seu cérebro vai tentar equilibrar de novo. Então você consegue desacelerar, vamos dizer assim, alguns processos internos por causa disso. Porque o seu cérebro sempre vai levar em conta o que você vai pensar, o que você vai sentir. Então na hora que você dá essa desacelerada, ele também vai levar em conta. Tu cria um distanciamento que tu consegue... E aí, pessoal, como é que é, Samuel? Este foi um corte muito interessante de um assunto que vem me perturbando assim um pouco às vezes, por causa de eu estar a conversar, ou de estar a pensar, a conversa que estou a me referir, seja aquela com amigos ou até mesmo sozinho, de repente os pensamentos se espalharem assim, verão outros pensamentos, outros e outros, atrás de outros, aqueles que você nem esperava ter naquele certo momento que você está ali a conversar com amigos ou a tentar a conversar consigo só, e vem um certo tipo de pensamento que você até chega até se perguntar e faz você ter aquela sensação ali de você estar assim um pouco fora do controle dos seus pensamentos.